para valorizarmos o presente, nós temos que conhecer o nosso passado. E afinal, qual é a identidade cultural do nosso povo? Guaxupé é uma terra muito rica. Rica de história, rica de cultura, rica de culinária, rica de povo. E poder pesquisar sobre isso, conhecer as origens, como que tudo começou, desde os primeiros que pisaram em Guaxupé, é magnífico. Que bom seria se os guaxupeanos se interessassem por conhecer a sua história. E nós só temos condições de conhecer a história se ela for contada e se ela for preservada. Mas falar de Guaxupé, para mim, se não tiver emoção, não tem como falar dessa cidade. Eu tenho orgulho de poder fazer parte deste presente, lembrando o nosso passado. Para falar de Guaxupé, dos marcos históricos de Guaxupé, é preciso sim começar falando por ele, pela nossa mais ilustre figura, né? O café. Que chegou aqui por volta de 1866 e graças às nossas terras férteis e a pessoas com grande visão, que eram os fazendeiros, né, na época, ele é até hoje o nosso maior bem. Em 1895 já tinha muito café plantado aqui, na época plantado no sistema de estacas, né? Não era feito muda de café como é feito hoje. Então era ainda um tipo de cafeicultura primitiva, não era ainda em nível industrial. Com essa produção de café, com todo esse processo que tinha, que era quase tudo manual, já tinha produção de café grande aqui por causa dos fazendeiros que tinha. E tinha a influência do conde, aqui o conde de Ribeiro do Vale, com o pessoal Schmidt, o pessoal lá de Ribeirão Preto. Eles tinham uma força enorme. O conde, ele comercializava o café. Só que lá em 1880, 1890, ele comercializava esse café em lombo de burro para Casa Branca. Foi ali que ele começou a fazer fortuna. E através dessa fortuna que ele fez, que ele muito contribuiu para Guaxupé, né? Por quê? Porque fazendo fortuna com esse tipo de comercialização, ele teve conhecimento das estradas de ferro, né? E que já tinha muito em São Paulo. E aí, depois de muita luta, muitos contras aqui, inclusive de oposição política e etc., ele concorreu no ano de 1900 por aí com capital próprio, 750 contos de réis dele próprio e mais 250 de outras pessoas, outros fazendeiros aqui de Guaxupé, e conseguiram construir até a divisa São Paulo-Minas. E a partir daí ele conseguiu autorização do governo mineiro para ligar da divisa de Minas e São Paulo até aqui em Guaxupé. Então a vinda da Mogiana para a nossa região, para Guaxupé, não foi uma questão de política pública federal, foi questão de política pública dos fazendeiros de café. E deve-se isso ao conde de Ribeiro do Vale, pelo trabalho dele, pela força política e até de recursos. O título de conde foi concebido pela própria Igreja Católica, inclusive é um título hereditário. Então até hoje na família, o filho mais velho do filho mais velho do filho mais velho ainda é conde. A Mogiana tinha um trabalho esplêndido, magnífico, um povo bom, ajudaram muito o crescimento e desenvolvimento de Guaxupé. Ela veio para cá tendo como principal função o escoamento do café. Isso acontecia de que forma? Tinha-se um armazém
que armazenava cerca de 6.000 sacas de café, separado manualmente por mulheres. Em seguida ele era embarcado e escoado para Campinas, pela Companhia Mogiana. De Campinas, ele seguia pela Sorocabana, né, que era uma outra linha ali de ferrovia, até Santos. Ou seja, de Santos ele ia para o resto do mundo. Ali estava a ligação de Guaxupé com o mundo. Em 1950, Olavo Barbosa e Companhia Limitada compram este armazém. Então, Orostrato Olavo Silva Barbosa, em 1970, gera a exportadora de café Guaxupé. Em 1976, ele cria os Armazéns Gerais Sul Mineiro S.A., onde já tem capacidade de armazenar 70.000 sacas de café para escoar para o mundo. O primeiro armazém que o senhor comprou do IBC, do governo, porque o governo ia acabar com o negócio de café. Todos os armazéns que eles tinham, ou era vendido, ou passava para as prefeituras, para um trabalho de prefeito. E o senhor Olavo comprou. E nós compramos da Casenque. Nós compramos nosso em 17 de novembro de 1967, por 96 mil cruzeiros, 6 pagamentos, 16 mil cruzeiros por ano. 6 pagamentos, 16 mil por ano, sem juros. Por mais que o café estivesse em ascensão, os cafeicultores pouco entendiam e menos ainda sabiam como cuidar da comercialização e do financiamento da lavoura. Depois da crise de 1929, lá pelo ano de 1932, os cafelistas se juntam e fundam então a Cooperativa de Crédito Agrícola, que foi o embrião da hoje poderosa Cochupé. Se você quiser que eu fale o nome dos 5 primeiros que eu contratei para trabalhar, que era o Vasco, o Zé Bananinho, o Lazinho São Pedro, o Nemésio Palos e o Tonico do Armazém. Então, foram as primeiras pessoas que eu contratei para trabalhar com a agenda cooperativa. E Guaxupé se tornou em pouquíssimo tempo um polo produtor de café do sul de Minas, riquíssimo, vastíssimo. Não tem como desvincular o desenvolvimento da cidade da ferrovia. Todo o progresso que a Mogiana trouxe ao café, ele devolveu para Guaxupé de inúmeras outras formas além da sua expansão. Porque não só a produção saía da ferrovia, como a ferrovia trazia os produtos. Às vezes trazia uma ração naquele tempo que tinha só coisa de algodão, ou às vezes trazia sal. E atrás da Mogiana, por conta disso, veio o Banco do Brasil também. A agência do Banco do Brasil em Guaxupé, onde hoje funciona a prefeitura, foi uma das primeiras 100 agências do Banco do Brasil no Brasil, por conta justamente que precisava movimentar dinheiro. E além dos bancos, é através da Mogiana que os imigrantes chegam em Guaxupé, e com a chegada dos imigrantes o progresso acelera. E todos marcaram a história. Porque eles trouxeram essa tecnologia de fora. Naquela época, o povo estava fugindo da guerra. Tanto a imigração italiana quanto a imigração sírio-libanesa se deram devido a pessoas que precisavam sair de seus países devido à miséria, devido à fome, devido a guerras. Houve até um incentivo do governo italiano para que essa população saísse da Itália, porque a dificuldade era muito para manter o povo
Então, assim, tinha um consenso muito bom entre os países porque o Brasil acabava de abolir a escravatura, precisando de mão de obra. Então, os italianos, eles vieram para trabalhar na lavoura. Eles saíram de lá onde tinha fome, onde tinha miséria, para um país que precisava de mão de obra. Então, assim, a primeira oportunidade que eles tiveram de sair da lavoura e exercer as suas profissões, eles aproveitaram. A família Rovai, que abriu uma fábrica de macarrão, certo? Teve a família Páscoa, que já foi mexer com a parte mecânica. Teve a família Prósperi, que já foi mexer com a parte do cinema. A família Russo, a parte de comércio. Eles contribuíram gigantescamente para o nosso progresso cultural, histórico, gastronômico. As festas religiosas, né? Na verdade, eles acabaram assim intensificando o catolicismo. Além dessa parte religiosa, muito forte foi a arquitetura. A partir da chegada dos italianos, principalmente, e dos portugueses, é que a cidade foi se construindo e foi se edificando. O Pedro do Nascimento é um imigrante português famoso na cidade, né? Ele que construiu, ele que projetou as ruas da cidade. Por isso que as ruas são largas, porque ele, como ele tinha a visão europeia, ele falou, não, eu vou projetar uma cidade para 100 anos. Eu quero ruas largas, amplas, avenidas, praças, entendeu? Isso aí é da mente do português, mas mente de uma cultura europeia. Falar do tchau, a palavra italiana. Tchau. Tchau. Diferentemente dos italianos que vieram inicialmente para trabalhar na lavoura, os sírios libaneses vieram para cá para fazer América, como eles diziam, para ganhar dinheiro. O objetivo deles era mascatear, né? Desde agulha, de linha, de tecido, de calçado. Eles trabalhavam como mascates, juntavam todo o dinheiro que podiam, abriam suas lojinhas, comunicavam seus conterrâneos desse progresso, o que causava o interesse neles de vir para cá. Com a vinda de cada vez mais e mais sírios libaneses, eles sentem a necessidade de fortalecer a sua cultura, a sua religião. Então, a convite de quem aqui já estava, chega o padre José Elias, que é quem funda a segunda igreja ortodoxa no Brasil. Os sírios libaneses, você sabe também, né, na culinária. Então, a gente vai falar do quibe, vai falar da coalhada, né? Do chancliche, exatamente, do chancliche, né? E as palavras, né, os vocabulários, né, árabes, né? Então nós temos, citar algumas para você: almofada, alfinete, algodão, algema, aldeia e por aí vai. São muitas palavras árabes que foram incorporadas, né, no vocabulário. E, como podemos ver, os imigrantes tiveram uma contribuição gigantesca, estrondosa para o nosso progresso, que chegaram aqui graças a ela, a ferrovia. Os imigrantes chegaram aqui graças a Mogiana, que mais tarde é encampada pela FEPASA, Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. Anos mais tarde, após ser encampada pelo Estado, ela encerra as suas atividades no ano de 1978. Marcou um fato na história da vida da pessoa, a ferrovia.
você entendeu? Encontro, principalmente casamento. Vamos passar a lua de mel. Pegava o trem, vamos para tal lugar. A linha de ferro foi, sem dúvida, um marco para toda a região aqui. E após o fim do funcionamento da ferrovia, a prefeitura implantou lá, de forma institucional, alguns departamentos municipais, que inclusive serviram de modelo para todo o Brasil de como aproveitar espaços ferroviários urbanos abandonados pelo governo federal. A prefeitura soube utilizá-los muito bem e fazê-los servir de modelo. E vale ressaltar que o bem tombado, o que faz parte do patrimônio histórico e cultural, é todo o complexo, que inclui a FEPASA e o Parque da Mogiana, que é esse lugar incrível, acolhedor, belíssimo e o melhor, localizado no centro da cidade. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo está indo para lá. O Centro de Atendimento ao Turista vai fazer parte daquele complexo. O Centro de Eventos vai fazer parte daquele complexo. Então, a história de Guaxupé para as próximas gerações vai estar ligado ao antigo, ao início de Guaxupé, com essa modernidade, mantendo toda a arquitetura tombada pelo patrimônio histórico. É importantíssimo manter viva a história. São as raízes de Guaxupé. É onde tudo começou. Mas de igual importância é saber reconhecer o que de novo já deve ser preservado, o que de novo já deve ser visto e cuidado como patrimônio histórico. E nós temos 2 eventos magníficos, né? Que já são considerados parte da nossa história e preservados, que é o Natal de Luz e a Exposição Nacional de Orquídeas. E ele não foi um sonho só meu, porque foi um sonho de uma equipe inteira de trabalho de governo que abraçou aquela causa. Eu entendia que era muito importante para o povo, porque o Natal ele reflete o nascimento do menino Jesus de Belém. Uma cidade que recebe o menino Jesus de Belém na época do seu nascimento é uma cidade que tem fé. E dentro do nosso hino fala da nossa fé. A primeira coisa que nós fizemos foi conhecer a região e visitar a região. Então eu e Cassiano andamos, conversamos com secretários, com diretores da nossa região, que compreenderia um pouco o estado de São Paulo e as fronteiras com Minas, as fronteiras com São Paulo. E o que a gente via não era o que a gente queria, não era a proposta que eu e o Cassiano e a Angélica tínhamos à época. Então o que nós fizemos? Nós fomos buscar, no nosso entender, o que seria o maior projeto de Natal do país, que era o Natal Luz de Gramado. E assim foi feito. Nós fizemos uma pesquisa e apresentamos ao prefeito. Eu lembro desse dia até hoje. Nós apresentamos uma proposta que teria a iluminação e a parte cultural, porque em Gramado há essa junção para que o turista possa ir visitar a cidade, mas ter ações culturais. A nossa diferença é que em Gramado muitas das questões são pagas, é privado, e nós íamos fazer todo o evento gratuito. Quando fizemos a reunião de apresentação do projeto, dia 2 de junho de 2013, nós tínhamos que escolher o nome do Natal. E o Jarbinhas escolheu Natal de Luz. Por que de luz? A luz no conceito do iluminar, da chegada do menino Jesus de Belém. O luz seria a parte religiosa do nosso Natal. Os primeiros anos ele foi um Natal para comemorar, e como sempre comemorar a chegada do menino Jesus. Mas nos 3 últimos anos
tirando o ano da pandemia, 2020, o de 2018 e 2019, ele se torna um evento também turístico, onde nós recebemos a dominação do Estado, a denominação de alguns agentes políticos do Estado, como o maior Natal de luz do Estado de Minas Gerais. O mais importante de tudo é quando a população abraça uma causa, aquela causa deixa de ser só do poder público, só de uma secretaria, só de um prefeito, e passa a ser da cidade. E foi o que aconteceu com o Natal de Luz. Hoje, se ela é um bem imaterial, é porque ela pertence ao povo. E quando pertence ao povo, ninguém tira mais. Ela é do povo. Ela não é de um governo. Ela não é de uma gestão. Ela é do povo. Hoje ele compreende, se for numa linha reta, mais de 30, 35 quilômetros de iluminação de árvores. São quase 1 milhão e meio de luzinhas, microlâmpadas. Hoje, mais de 10 árvores. Ele compreende quase todos os bairros da cidade. Ele vai da entrada de São Paulo, do Aroeira, da Praça Santo Antônio, ao Monte Verde, a Santa Cruz e por assim vai. Eu sou grato a tudo que o povo de Guaxupé me ajudou a construir até o sonho do Natal de Luz. Enorme, né? Acontece há 68 anos e em 2020 nem a pandemia fez com que ela não acontecesse. Apesar da maioria dos integrantes já ser da melhor idade, eles se reinventaram e fizeram a exposição virtual, mantendo viva a tradição. Você não pode deixar morrer uma tradição que vem aí desde 1952, né? Foi graças ao amor à primeira vista de Alberto Carlos Pereira Filho, o popular Dr. Albertinho pela planta, que fez com que hoje, Guaxupé já tenha recebido o título de maior exposição nacional de orquídeas. Nós não somos os maiores expositores, mas nós somos o maior organizador de exposição de orquídea do Brasil já há alguns anos. Ela é a maior porque ela recebe quase todos os núcleos de orquídea, de orquidófilos do país. Ela faz parte da história de Guaxupé, a salvaguarda. Quem pode acabar com a festa das orquídeas? Ninguém, porque ela é um bem material da nossa cidade. A festa das orquídeas é conhecida no Brasil inteiro. Nós já tivemos aqui em Guaxupé 74 cidades nos visitando, expondo suas flores. Então nós estamos divulgando sempre Guaxupé, levando o nome de Guaxupé para fora. E com isso aí, você acaba divulgando os produtos da cidade. Já teve vez aí de eu ter que levar 40 quilos de café de encomenda. Queijo é uma coisa natural. O nosso núcleo de orquidófilos hoje está resumido a poucas pessoas, infelizmente. Nós não temos muitos integrantes, mas estamos abertos a receber quem se interessar por orquídea. Estamos à disposição aqui em casa, na casa dos outros orquidófilos, estamos à disposição. Manter viva a cultura, a história, a arquitetura de uma cidade é de extrema importância, né? Tanto que existem leis, conselhos, institutos responsáveis por inventários, tombamentos de todo esse patrimônio. E aqui em Guaxupé tivemos a primeira lei que estabeleceu essa proteção ao patrimônio no ano de 1997, onde foi instituído o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Guaxupé.
que o tombamento vem no sentido de garantir a preservação daquele espaço que representa, que conta uma história, né? Que é exatamente para garantir a memória. Quando você faz tombamento de um prédio, ele não está sozinho. Nós temos paisagens em Guaxupé, paisagens urbanas bonitas, que você, de repente você autorizar, por exemplo, um prédio em frente à catedral, quer dizer, acaba com essa paisagem, então você não pode. E Guaxupé tem, né, vários bens tombados e inúmeros bens inventariados, né? Os bens inventariados são aqueles bens que fazem parte de uma lista, né, de bens que têm interesse para o município em também serem preservados com o tombamento, né? E muitos deles com histórias bastante curiosas. Realmente são histórias curiosíssimas, né? Eu diria que o conjunto arquitetônico Palácio das Águias, Casa dos Elefantes é sem dúvidas o mais curioso. Começa-se pelo fato de que José Puntel, que foi seu construtor, imigrante italiano de origem austríaca que chega em Guaxupé a convite do conde, tem filhos que se chamam Hitler e Mussolini. Esse é um assunto assim muito cheio de tabu, porque na época de Getúlio Vargas, o exército esteve aqui, fizeram uma busca nos materiais dele, porque teve uma denúncia que ele era escondia italianos. Ele era o rei do gesso e da argamassa. Tudo ele plasmava. E ele construiu, em 1914, o Palácio das Águias para ser a sua residência e de sua família. Como é uma construção de cômodos dispostos de forma muito peculiar, né, causa no imaginário popular inúmeras lendas, que parece um labirinto, é onde imagina-se túneis que ligam a casa à ferrovia, caso eles precisassem fugir devido à Segunda Guerra Mundial. E outros dizem que há túneis ligando o Palácio das Águias à cripta da catedral, onde estão alguns bispos de Guaxupé. Eu posso dizer como aqui do fantasma. É mito, é mentira, não existe. Só aqui mesmo na catedral que tem muitos túneis. Mas fora disso, não tem túnel nenhum. Agora, quem quiser continuar acreditando na lenda, não tem importância nenhuma. Acreditar e passar isso para frente, não vê diferença. Mas que existe túnel, infelizmente, eu tenho que dizer para aqueles que sonhavam em ouvir uma coisa diferente, não tem. Mas o padre também não está escondendo nada não, porque eu nunca nem conheço. Se tivesse, eu tinha sido o primeiro a passar. Com histórias não tão curiosas, mas não menos importantes, nós temos uma lista de magníficos bens tombados e de uma imensurável importância cultural e histórica para Guaxupé. Prédio da Academia de Comércio São José. Foi fundado em 19 de março de 1914 pelo professor José Gonella, onde destacou-se o curso de contabilidade que formou muitos políticos e industriais na região. Foi pioneiro em Minas Gerais. Antiga loja Jacob Miguel Sabag e Companhia Limitada. Foi construída por italianos a mando do imigrante sírio-libanês Jacob Sabag em 1924. Foi um importante estabelecimento comercial. Abasteceu durante décadas todas as fazendas do município e da região, com variadas mercadorias. Ele vendia de sal a tecidos. Antiga cadeia pública estadual, uma antiga construção do primeiro quartel do século XX, nitidamente um exemplo de arquitetura romana. Tinha 2 pavimentos, no primeiro recebia os presos e no segundo era o fórum. Antiga Câmara Municipal, construído no início do século XX e doado à municipalidade em 1912 para ser sede do governo municipal de Guaxupé. Arquitetura com estilo românico, foi local da primeira Câmara Municipal, que quase foi destruída por um incêndio em 1945, mas foi reconstruída com todas as características originais. Palácio da Justiça.
Inaugurado em 1928, este projeto arquitetônico neoclássico é um dos nossos principais cartões postais. Antigo Hotel Cobra, construído por mão de obra italiana em 1923 e um estilo eclético, tem em sua fachada o estilo neoclássico, obra do artista italiano Felício Genga e do mestre de obras Rafael Gessini. De propriedade do Sr. Agenor de Lima, era o mais bem aparelhado hotel de Guaxupé e de toda a região. Hospedou grandes nomes, como o maestro Villa-Lobos, o cantor Roberto Carlos, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, entre outros, e encerrou as suas atividades em 1988. Antiga agência do Banco do Brasil, construído por italianos em 1920 e 1923, edificado para abrigar o Banco do Brasil, estilo romano e que lembra o período renascentista. Erma Coronel Antônio Costa Monteiro, personagem ilustre e histórico para os guaxupeanos. Erguida em 1917, é o mais antigo monumento urbano de Guaxupé, um dos principais responsáveis pela emancipação política de Guaxupé. Primeiro presidente da comarca, consequentemente do poder executivo como era na época, o que faz com que muitas pessoas se refiram a ele como o primeiro prefeito da cidade. Monumento ao trabalhador rural, o Nicanor, inaugurado em 31 de dezembro de 1999, obra do escultor mineiro de Congonhas, Luciomar Sebastião de Jesus, uma justa homenagem àqueles que há mais de 100 anos produzem a principal riqueza do município, café. O monumento homenageia os trabalhadores do campo e faz ligação do homem rural com o homem da cidade. Obelisco em homenagem ao expedicionário guaxupeano da FEB. Inaugurado em 7 de dezembro de 1947, homenageia os guaxupeanos que se juntaram à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e lutaram na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, para livrar o mundo da ameaça nazifascista. Casa de Pau a Pique, construída em 1822, uma das poucas edificações centenárias rurais ainda existentes no município. Nos leva ao início da colonização e representa os pioneiros que aqui chegaram para desafiar a mata e plantar café nessas terras. Taça de 1928, o primeiro jogo internacional realizado em Minas. Representante da vitória sobre o Peñarol do Uruguai 2-1 em 1928 no primeiro jogo internacional de Minas Gerais. Está exposta na Sala de Esportes do Museu Municipal e representa a tradição do futebol em Guaxupé. Imaginária de São Miguel Arcanjo, trazida em um navio na metade do século XX pelo imigrante italiano João Stamponi, é um marco histórico e cultural. Abrigada na capela erguida em 1925, inserindo Guaxupé na rota da imigração italiana no Brasil, fortalecendo a união dessas culturas, e foi doada para a paróquia Nossa Senhora das Dores entre 1953 e 1955. Imóvel localizado na Avenida Dona Mariana, conhecido como a Casa Vermelha. Construída entre 1930 e 1940 pelo famoso mestre de obras italiano Luiz Puntel. Sua importância se dá devido à sua arquitetura original, construída para servir de residência à filha de Luiz Puntel. O pai quis retratar na arquitetura que o homem e a mulher, quando vivem harmoniosamente, sustentam os valores morais de seu lar e, agindo assim, estão sustentando a estrutura da casa. Com ornamentos de figuras femininas como camafeus em argamassa, bustos masculinos e femininos, ave fênix, entre outros, ele retratou a sua ideia. Quando a gente fala sobre contar uma história, sobre preservar o patrimônio histórico, a gente sempre se refere a tudo que é de suma importância, assim como ela é. Assim como é o nosso maior cartão postal, a nossa Catedral Nossa Senhora das Dores.
já considerada a terceira maior do Brasil e a quinta maior da América Latina. O começo de tudo se dá em 1839, onde surge o Arraial com a capela em homenagem a Nossa Senhora das Dores, construída no mesmo ano. Depois foi demolida em 41, 42. Com então o bispo Dom Hugo Bressani, que já estava vendo que estava comprometida e também já não estava dando mais, porque era menor, bem menor, e não estava dando mais para abrigar o pessoal. Formou-se um dos maiores projetistas da época de São Paulo para fazer um novo projeto para a catedral. Iniciou-se a construção dessa aí, com o risco do Benedito Calixto Neto, né, que é o construtor da Basílica da Aparecida, o avô dele. E a catedral ficou funcionando então lá no Rosário. Então o Rosário ficou por alguns anos sendo a Catedral de Guaxupé. Foram consumindo mais de 1 milhão de tijolos da cerâmica Carlone na construção. E o material da construção da catedral veio pelo trem. Outro marco importante durante o período de construção da catedral é a visita do então presidente da época, Juscelino Kubitschek, que fez questão de vir ver de perto a construção das obras, né, da nova Sé de Guaxupé. A imponência dela é motivo de muito orgulho para os guaxupeanos. Ela é a parada obrigatória de todos os turistas, é o local mais fotografado da cidade, de todos os cantos da cidade é possível ver ela. Ela é de uma arquitetura cheia de simbolismos, de inigualável beleza. E o que nós temos de elementos históricos na catedral? Nós temos os vitrais. Os vitrais são elementos simbólicos. Outra coisa histórica que nós temos registrado é o altar. Aquele altar é uma pedra única, né, que nós temos, que veio também da Itália. O Cristo, que é de bronze, aquele Cristo que está hoje, que nós dependuramos, aquele cabo de aço que está à frente, aquele Cristo é histórico. E também tinha um barrado verde, não sei se vocês se lembram, onde a gente pôs aquelas pedras hoje, por baixo tinha um ali. Hoje nós deixamos, o patrimônio pediu, nós achamos por bem também. Então deixamos um espaço ali que é de vidro, onde a pessoa amanhã, daqui 30, 40 anos, ele vai ver aquele pedacinho ali e vai saber como que era. Em cima, lá onde tem uma bola que tem o galo, aquela bola é de cobre. Quem fez aquela esfera para posicionar o galo foi o antigo Chapilé. Ele me falou, parece que pesava 10 quilos, um negócio assim. O relógio da igreja é o segundo relógio maior do Brasil. A paróquia, a catedral, nos presenteou com inúmeros representantes maravilhosos. E um desses grandes nomes é Frei Dom Inácio João Dal Monte, que entre os anos de 1952 e 1963 foi bispo da Diocese de Guaxupé. Ele era uma pessoa extremamente simples e comum. Pra você ter uma ideia, no domingo de manhã ele ia na zona fazer missa para as meninas lá. Porque na época que ele era bispo, aquela coisa de preconceito entre pobres, negros e prostitutas era uma coisa muito comum. Uma pessoa extremamente amável, caridosa. Fundou a Casa da Criança, que na época era um orfanato para meninas. Tem muitos relatos, assim, era como se ele pressentisse a dor do próximo. E tantas benfeitorias levaram ao início do processo de beatificação de Dom Inácio. Aberto o processo, agora estamos nessa fase de buscar documentos. Sabe? Então vai nas paróquias, ver o que tem escrito dele, jornais, revistas, bilhetes que ele mandou, que ele recebeu.
Quer dizer, nós estamos fazendo uma análise profunda da vida de Dom Inácio, que já está completa. Agora nós estamos na fase de escrever. Toda essa documentação escrita, que tem mais de 1000 páginas, agora nós vamos escrever, a partir dessa fonte, nós vamos escrever dizendo por que nós vimos que ele é santo. Aí em novembro, se Deus quiser, o pessoal de Roma vem novamente, aí nós vamos fechar essa fase diocesana. A partir da análise daqueles documentos, eles vão ver, a partir daquilo que nós escrevemos, se Dom Inácio realmente é um homem santo. Aí vai comprovar as virtudes dele, fé, esperança e caridade. Se ele viveu essas 3 virtudes em dimensão heróica e se viveu as 4 virtudes humanas cardeais, que é justiça, fortaleza, prudência e temperança. Viu que esse homem realmente viveu essa fé cristã, nessa dimensão bonita, ele é chamado de venerável. Já está assim na porta da beatificação. Agora é só esperar a comprovação do milagre, que a gente já manda junto, né, um suposto milagre com um laudo médico. Médicos daqui já deram um laudo, a gente já manda, e se for comprovado, aí o Papa já marca a beatificação. Porque a partir do momento que ele foi beatificado, espera-se que a cidade também vai sofrer uma invasão de peregrinos para conhecer a história do Dom Inácio, conhecer os milagres dele, conhecer onde que ele morou, onde que ele celebrou as missas dele. Então, o Dom Inácio também é um fator que eleva o nome da cidade para o mundo inteiro. Mas o fato é que, independentemente disso, é o nosso santo, né? E nós já assim o temos, e isso por si só já faz com que muitas pessoas venham, né, para a nossa catedral, que é também um bem tombado, e faz com que muitas pessoas queiram conhecer Guaxupé exatamente em razão do Dom Inácio. E o povo de Guaxupé, todos que moram aqui e todos que conhecem a história, seguem orgulhosos e devotos e aguardando mais este fato histórico se concretizar. Esse registro também para a história é importante, porque um povo sem história, um povo sem memória, e o patrimônio é a memória de uma cultura, de um povo. É importante a gente conhecer as raízes, né? Sempre tem alguma coisa pra gente que a gente aprende com as experiências anteriores. Porque a partir do momento que você conhece, eu acredito que você começa a respeitar mais e defender. E quem conhece se encanta e quer cuidar. Então esse é um legado que a gente vai deixar. Lembre sempre do passado, não esqueça o presente, mas lembre sempre de onde você veio. E você veio dessa cidade chamada Guaxupé. Quando nós começamos a produzir esse documentário, nós não imaginávamos tudo que nós iríamos encontrar. Nós nos deparamos com uma história muito maior, muito mais bonita, muito mais rica em beleza, em pessoas. Então podem ter certeza que nós não vamos parar por aqui. Tem muita história para ser contada. Encontrar quem pudesse nos falar sobre essas histórias. Esse foi um grande desafio. E outro agravante, a pandemia. Então a pandemia sim nos desafiou de todas as formas, porque era muito fácil antes chegar, bater na porta, né? Você é muito bem recebido, você tá em Minas, todo mundo te serve um cafezinho, agora já não pode, né? Então assim, é tudo muito bem agendado, muito bem combinado, muito álcool em gel, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento para se realizar uma entrevista segura, sem problema nenhum, com todo mundo à vontade com o que estava acontecendo, né? Foi realmente muito desafiador contar um pouco
do nosso passado, do passado aqui de Guaxupé em plena pandemia, mas deu tudo certo.